Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Natasha e hoje nós vamos conversar sobre sólidos geométricos, os poliedros e os corpos redondos. Vocês já pararam para observar que tudo à nossa volta tem uma forma geométrica? Percebam vocês, esses objetos que a professora colocou aqui em cima, cada um deles se apresenta de uma determinada forma. Vejam, alguns rolam e outros não rolam. E é isso. Essa é a principal diferença entre os poliedros e os corpos arredondados. Bom, vamos conversar um pouquinho aí sobre os poliedros. Os poliedros, eles não possuem uma parte arredondada, certo? Eles podem ser prismas e pirâmides. Então, vamos falar aqui sobre os poliedros que nós denominamos prismas. São como os cubos e os paralelepípedos. Então, eu peço que vocês observem esses três objetos que estão aqui na minha mesa. Nós temos aí uma caixa de creme de leite, né? Ela tem um formato de paralelepípedo, uma caixa de leite, uma caixa de gelatina e um dado. Por que esses objetos aqui são considerados sólidos geométricos que nós denominamos prismas? Bom, primeiro que é importante que eu saiba o que é uma base. Base é aquilo que sustenta o meu objeto, ó. Ou seja, aqui embaixo, por exemplo, ó, tem uma base. Então, aqui, ó, posso virar que ele vai continuar em pé, né? É aquilo que sustenta. Então, nos prismas, nós podemos considerar um sólido geométrico com essa denominação, prisma, quando ele tem duas bases exatamente idênticas, como no caso aqui dos paralelepípedos, certo? Então, percebam, eu tenho esse lado aqui é exatamente igual a esse lado aqui. Quando eu digo igual, eu me refiro ao tamanho, certo? Então, ó, esse lado é igual a esse, no sentido do tamanho. E aqui no dado também, ó, temos dois lados idênticos. Os outros que também são denominados poliedros são as pirâmides. Com certeza essa palavra, né, pirâmides, não é novidade aqui para a galerinha do quinto ano, né? Nós temos aí as pirâmides do Egito, que com certeza vocês já ouviram falar, né? Que são as pirâmides consideradas aí as maravilhas do mundo antigo, certo? Temos aí as três maiores, tem uma centena de pirâmides, mas essas três maiores, que são Quéops, Quéfren e Miquerinos, ainda estão abertas à visitação, né? Mas, mudando de assunto, voltando aqui para a nossa matemática, vamos conversar aí sobre as pirâmides. Bom, nos prismas, nós já sabemos, tem duas bases exatamente iguais nos prismas. Para ser considerado pirâmide, é apenas uma base que é poligonal. Professora, já confundiu tudo a minha cabeça. Polígono, gente, é uma figura geométrica formada por segmentos de retas e não tem partes arredondadas. São considerados polígonos aí, ó, os quadrados, os triângulos, os hexágonos. Então, nós temos aí o pentágono, o quadrado e o triângulo como modelos aí de polígonos. Relembrando aí que polígono
é uma figura geométrica, poli vem de vários, né? E gonô significa que lados, né? Então, vários lados, né? O triângulo, 3 lados, o pentágono, penta, 5 lados, e o quadrado, um quadrilátero aí, 4 lados. Então, gente, os sólidos geométricos são essas formas geométricas de forma sólida, ou seja, de forma tridimensional, né? Os poliedros, que nós temos aí os prismas, que a gente já sabe que tem aí duas bases iguais, e as pirâmides, que só tem uma base igual, uma base, aliás, tem apenas uma base, não tem como ser igual, né? Enfim. Eu agora vou mostrar para vocês como é que se forma aí os prismas e as pirâmides. Como é que a gente diferencia quando é prisma, que tem duas bases iguais, e quando é pirâmide, que tem apenas uma base. Bom, se vocês observarem essa figura aqui, ó, ela está aqui, é uma figura geométrica, está planificada, né? Ou seja, eu recortei lá do encarte lá do nosso livro, dos anexos, livro 1 do SAS. E nesse daqui, nessa figura geométrica, nós temos aí um prisma de base pentagonal. Como é que eu sei que ela é pentagonal? Porque essas duas formas aqui, ó, é um pentágono. Claramente ela é um pentágono, ó. 1, 2, 3, 4, 5 lados. Então, uma figura geométrica quando tem 5 lados, um polígono quando tem 5 lados, nós dizemos que é pentágono. E é um prisma. Por quê? Porque é um sólido geométrico. Vou montar agora para vocês verem. Bom, como vocês estão vendo aqui, né, ó, eu montei. Lá embaixo, ó, tem o fundo, que é a base, e aqui em cima tem a outra base. Que se eu quiser fechar, ó, e posso colocar do outro lado, que também vai sustentar em pé, né? Eu não quero fechar porque eu ainda vou precisar dessa forma geométrica aberta para a gente perceber outras coisas nela, certo? Então, nós temos aí, ó, ficou montado, ficou em pezinho. A professora cortou as abas, que era onde vocês vão colar, e eu cortei as abas para poder explicar ele de forma planificada e que as abas não venham a atrapalhar outras partes que vai ter aqui nesse vídeo, tá? Bom, aqui eu montei outro, montei o paralelepípedo, né? Aqui tem uma base, ó. Aqui dentro tem outra base, que é o fundo, ó. Certo? Então, são duas bases iguais. Isso é um prisma de base quadrangular, porque é um quadrado. Isso é um prisma também, ó. Aqui está uma base. Aqui embaixo está a outra base. É um prisma de base pentagonal. Então, aqui, ó, galera, eu tenho algumas formas geométricas que também vai ser de fácil entendimento e de fácil... E fica mais fácil para eu entender e diferenciar o que são prismas e o que são pirâmides, né? Porque isso causa uma confusão danada na cabeça das crianças. Olha só. Esse daqui, então, é um prisma de base quadrangular. Porque se eu fechar aqui, ó, eu tenho duas bases iguais. Essa e essa outra aqui de baixo. São duas bases iguais. Quando eu planifico isso, ó, claramente estão aqui, formando como se fossem duas abas, ó. Certo? Esse daqui e esse daqui, claramente não são prismas, são pirâmides. Como é que eu sei disso, professor? Ó, vou virar aqui para vocês verem. Se eu for montar esse daqui, vai ficar apenas uma base. Esse daqui é uma pirâmide. Bom, claramente, galera, isso aqui é um prisma. Por que isso aqui é um prisma? Só tem uma base. Se vocês estão vendo aqui, ó, somente ela vai sustentar a figura, ó.
Só vou fechar aqui a figura para vocês verem. Fechei a figura. Ficou uma pirâmide. Como é que eu digo, como é que eu nomeio essa figura, professora? Isso aqui é um sólido geométrico. É uma pirâmide porque só tem uma base. Mas nós chamamos ela de pirâmide de base quadrangular, porque tem 4 lados o polígono que forma a base, certo? Dá um pause. Aqui na minha mão, então, tem outro corpo sólido, certo? Também é uma pirâmide, ó. Vou abrir de novo para vocês verem, ó. Claramente ela só tem uma base. Esse daqui que vai servir de sustentação. Vou fechar. Pirâmide. Pirâmide, claramente é uma pirâmide, porque tem apenas uma base. E é uma pirâmide com base em forma de triângulo. Então, eu nomeio essa figura de pirâmide de base triangular. Tá certo? Bom, essa daqui que tá na mão da prof, também é uma pirâmide. Claramente só tem uma base. E quando eu fecho a minha figura, ó, a base fica embaixo para a sustentação da figura. Fechei. Vamos observar de novo a base. A base, então, eu conto quantos lados tem essa base. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados tem essa base. Então, eu nomeio essa figura de pirâmide, porque só tem uma base. E eu digo que a pirâmide de base hexagonal, porque hexágono é a figura geométrica que tem 6 lados, tá certo? Bom, galera, agora nós vamos conversar sobre os corpos redondos. Como o próprio nome diz, os corpos arredondados, eles têm que ter pelo menos um dos seus lados, uma parte da sua superfície arredondada, tá? Então, nós dizemos que são aí, ó, o cilindro, que é arredondado, o cone e a esfera. Bom, nós temos aí, então, o cone, ó. Se eu botar assim, ele vai rolar, certo? Cone. O cilindro. Ó. E a esfera, que é o corpo mais redondo de todos. Esse daqui eu fiz de massinha de modelar, porque não tinha nenhuma bola aqui em casa. Bom, galera, exceto a esfera, que não tem nenhuma parte plana, todas elas são arredondadas, né? A superfície dela totalmente arredondada. Quando nós pegamos aqui o cilindro, nós temos duas partes que são uma parte arredondada e uma parte plana, certo? Então, nós temos aqui essa parte que rola, que é a parte arredondada, e temos aqui a base que sustenta, que é uma parte plana, certo? Da mesma forma, é o cone. O cone nós temos a superfície arredondada, que é a parte que rola, e temos aí a parte plana, que é a parte que sustenta. Bom, se vocês forem observar, aqui eu tenho o cone, que é o sólido geométrico, e aqui ele está de forma planificada. Então, nós temos a superfície arredondada, né? Está aqui. E a parte plana. Se eu montar, ele vai ficar exatamente como esse aqui. Foi. Aqui, então, eu montei, percebam vocês que tem a parte arredondada, certo? A parte plana, aliás. Parte arredondada, essa aqui tá montada, e a parte plana, que é essa aqui, certo? Então, quando eu abro, ele fica assim. Quando eu planifico essa figura, fica dessa forma. E esse daqui, que é o cilindro, né? O cilindro, que é essa lata aqui, né? Como se fosse um copo também. Então, se eu montar, ó, eu tenho aí duas partes planas. Essa e essa outra aqui. Bom, é importante que eu saiba também que um poliedro, ele tem partes, ele tem elementos, né? Então, a gente precisa saber nomear esses elementos, certo? Então, os elementos são vértice, faces e arestas.
Esses elementos que compõem as partes de um poliedro, vou mostrar agora para vocês nas tampinhas e nos palitos. Bom, vocês já sabem que a junção de vários polígonos é que formam os poliedros, certo? Então, nós temos aí, ó, 4 polígonos. Nós temos aqui o triângulo, temos aqui o retângulo, aqui o quadrado e aqui nós temos um pentágono, ó, penta, 5 lados. Essas formas geométricas, elas têm 3 elementos, certo? Nós temos aí, ó, nos cantos, nós temos os vértices, aqui nesse caso está sendo representado pela tampinha. Essas linhas que ligam um ponto a outro, um ângulo a outro, nós chamamos de aresta. E essa parte que é a face, certo? É como se fosse o rosto da figura. Nós temos aí no retângulo, então, nós temos 4 vértices, que são os cantos. As linhas são 4 também, porque o retângulo é um quadrilátero. E nós temos uma face. Quadrado, nós temos 4 vértices, 4 arestas. Opa, já desmanchei aqui o polígono. E uma face. Aqui, então, nós temos 5 vértices, porque a figura tem 5 lados, né? 5 arestas, que são as linhas que ligam um ponto a outro, e uma face. Mas quando a gente tem um sólido geométrico, como é uma caixa de leite, como essa, que é um paralelepípedo, né? Nós precisamos saber que essa caixa, ela foi formada de várias formas geométricas. Ela foi formada aqui, ó, de retângulos, certo? Então, nós temos aqui, ó, um retângulo, nós temos outro retângulo, aqui tem outro retângulo. Então, como é que eu conto, professor, as faces e as arestas de um sólido geométrico? Então, eu tenho que saber que em cima eu tenho 4 pontas. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu tô sinalizando aqui pra gente saber quais as que foram contadas já. Bom, eu tenho 4 vértices em cima, mas eu tenho outros aqui de baixo, que são os cantos, né? Todos os cantos são os vértices. 5, 6, 7 e 8. Não tem mais cantos, eu só tenho os cantos de cima e os cantos de baixo. Então, eu tenho aí 8 vértices nessa caixa de leite. Agora, galera, nós vamos contar as linhas, ou seja, as arestas, os elementos que nós chamamos de arestas. Nós temos aqui ver se minha caneta funciona aqui. 1, 2, 3, 4. De um lado. 4. Essa daqui eu já contei, né? 5, 6, 7. Essa eu já contei. 8, 9, 10. 11 e 12. Aqui eu já contei. 12. Então, nós temos aí 8 vértices, 12 arestas. E as faces? Eu vou desenhar aqui um rostinho para a gente saber quais as faces que eu já contei. Uma face, 2, 3,
4, esse eu já contei. 5, 6. Ah, então eu tenho só 6. Já contei, isso. Então, eu tenho 6 faces, 12 arestas e 8 vértices neste prisma. E se você assistiu esse vídeo até aqui, hoje nós conversamos sobre os sólidos geométricos, que são formados aí pelos poliedros e pelos corpos redondos. Os poliedros podem ser denominados prismas e pirâmides, e os corpos redondos, eles têm pelo menos um lado, uma parte arredondada. Se você assistiu até aqui, dá um curtir lá no Clipe Escola para sua professora saber que você está acompanhando as nossas aulas. Beijo no coração.